ao senhor secretário. Pois não. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Tigre. A minha OAB é 27543. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, relator Cláudio Jean Nogueira Virgínio. Prazer revê-lo nesta turma. Demais integrantes do desembargador Alexandre Assunção, desembargador Demócrito, recém-chegado na capital. Seja muito bem-vindo. A matéria, excelência... Obrigado, doutor Marcelo. A matéria versada nestes autos guarda relação com aquele controle epistemológico que precisa ser feito, de legalidade, numa ponta e noutra. Existe no STJ já uma jurisprudência pacificada. Não existe pomo, não há pomo de discórdia. A quinta e a sexta turma se unificaram e disseram: olha, se eu não tiver nenhum elemento de prova judicializado, eu não posso alçar ninguém ao Tribunal das Lágrimas, ao Tribunal do Júri. Se não houver, no curso da instrução probatória, elemento judicializado que permita a dualidade de versão, ou seja, ele pode ser inocente como pode ser culpado, eu não posso alçar ao Tribunal das Lágrimas. E aí, doutora Fernanda Moura, quem lavrou a sentença declaratória de piso. Nada obstante, saibamos que é uma decisão de natureza rasa, perfunctória, mas é necessário o apontamento de que indício de autoria é esse que está levando o celerado ao Tribunal do Júri. Então percebam, a doutora Fernanda, apesar de muito polida, eu sou fã dela, não tenho nem como falar, mas assim, da atividade judicante, ela faz um malabarismo retórico, como se dissesse assim: não, o crime é muito grave e eu estou mandando para o júri. Mas não é assim, excelência. Quanto mais grave o crime, menos prova se exige. E aí não é o caso aqui nem de se invocar aquele adágio jurídico que me permita, mais da minha parca visão. Trata-se de um adágio forense, esse negócio de indúbio pró-societais, isso não tem lugar nenhum. Então, não é estado de dúvida. Perceba, a instrução iniciou e findou sem que houvesse qualquer apontamento de autoria. Eu digo, nem hearsay têximo, nem aquele testemunho indireto que o STJ também já disse que não é suficiente alçar ninguém ao Tribunal das Lágrimas. Nem isso há. Percebam, uma vítima sobrevivente... Presidente, a Procuradoria está dizendo que não está ouvindo o som. Gostaria que fosse interrompido o tempo. Por favor, nós não estamos escutando a Procuradoria... O nobre advogado, viu? Aqui está travando. Está chegando aqui travado a palavra do doutor advogado. Então, o senhor secretário veja aí a posição do... Né? Excelência, essa questão da internet, porque às vezes a internet da pessoa está oscilando, é por isso que algumas pessoas podem travar, mas aqui está ouvindo bem. Certo, aqui também. Os demais desembargadores estão ouvindo tudo direito? Eu estou ouvindo bem também. Só o procurador, não é isso? Eu não estou. Está travando. Agora, a vossa palavra que eu acabei de escutar, ótima. Travou com eu também estou ouvindo bem. Então o problema é da internet, não é isso? O meu sinal aqui está excelente. Pelo menos é o que diz o status aqui da conexão. Então, a gente pode prosseguir, não é isso? Porque se... Pode, prossiga. Então, o advogado, devolva a palavra ao advogado. Obrigado, excelência. Então, como dizia, a exordial, ela cuidou de dissecar todo o curso cognitivo, ou seja, toda a prova produzida. E aí é o que eu já venho dizendo aqui reiteradamente nas sessões: não se pode fazer essa burla de etiqueta, que é o que a doutrina espanhola chama. Você não pode dizer que o elemento de investigação é um elemento de prova, porque elemento de investigação é elemento informativo. Na dicção, na inteligência do artigo 155, não há a possibilidade de repetir um testemunho. A gente não está falando de uma perícia, a gente não está falando de uma prova técnica. Perceba que foi feita perícia no veículo e não se encontrou nada digital, perícia papiloscópica, que não se encontrou digital do acusado. Não há nenhum tipo de prova técnica. A prova era exclusivamente, prova não, a fumaça de autoria, ou seja, aquela justa causa lá do opinius delicti, guardava relação
com o depoimento da vítima da tentativa, da vítima sobrevivente, que é um policial militar, o Cabo Leite. Esse Cabo Leite, ele disse que teria dito no hospital aos policiais que foram os acusados, que foi o meu constituinte, Denilson Moreira. Observe que o que se viu em 18/9/2017, na audiência de instrução e julgamento que cuidou de sua oitiva enquanto vítima dos autos, foi a retificação do depoimento inquisitorial e a falência do indício isolado que propulsava a peça de ingresso. Ora, nenhuma outra testemunha direcionou a autoria ao recorrente. Não há outro elemento de prova em direito admitido que possa propulsar um juízo positivo de culpabilidade. Ademais disto, a sentença declaratória de pronúncia não faz o apontamento de que indícios são esses, apenas impingindo que há indícios de autoria em desfavor dos acusados. É a frase genérica ao vento lançada de que há indícios de autoria em desfavor dos acusados. Só que estes indícios, ou seja, este indício isolado, que seria o depoimento do Cabo Leite na seara inquisitorial, ele foi infirmado. E aqui está o veso, aqui está o erro. Porque o elemento de investigação, ele não é indício de absolutamente nada. Isso é violar o sistema acusatório. Isso é violar a jurisdição. Então, o indício inquisitorial, ele não é servível a propulsar, a alçar ninguém à condição de condenado. Percebam, você vai ser julgado pelo tribunal do júri. Quando o juiz leigo, o jurado, ele confunde aquilo que foi dito no inquérito com aquilo que foi dito na seara do contraditório, ele não está fazendo um abuso no exercício da jurisdição. Ele não tem o conhecimento técnico, ele não é operador propriamente de direito material. Ele está ali, imbuído naquela função, naquele momento. Mas, Vossa Excelência, juízes togados, admitir uma pronúncia como essa, e ainda mais em desconformidade com o que é uníssono no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Cidadania, perdão. E aí ontem, na sexta turma do STJ, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas o ministro Sebastião fez um desabafo, e contra todos nós, contra a advocacia, que impetra um habeas corpus repetido em cima do outro, contra o Ministério Público, que promove denúncias pífias, ineptas, insiste em acusação sem lastro probatório, e aos juízes de planície e os desembargadores. Por quê? Porque há um entendimento superado. Esse entendimento de que pode mandar alguém para o júri com indício de inquérito está superado. Então, decidindo em desconformidade. E neste caso aqui, isso se desconstitui via HC. Via HC, Excelência, porque a sentença de pronúncia ela não traz qual é o indício. Ela não faz o apontamento. Então, eu não preciso fazer incursão no acervo probatório. Eu só preciso valorar, ler a sentença de pronúncia, revalorar e dizer assim, ó, aqui não tem dizendo qual é o indício de autoria. Aqui não tem dizendo qual é o depoimento que diz que é o indício de autoria. Qual é o depoimento judicial? Então, se eu violo a jurisdição, isso é um abuso no exercício da jurisdição. Aí, estava ontem na sexta turma, com 46 sustentações orais. E aí ele constatando a inviabilidade de ter uma sessão assim, porque é um recurso em cima do outro, um recurso em cima do outro. Então, não é possível que não se desprestigie uma jurisprudência unificada que trata de guardar a lei federal. Então, a gente está aqui diante de um caso onde não existe qualquer elemento de prova judicializado, e aqui é sim o palco a ingressar no certame da prova, da instrução, porque se é via HC, aí Vossa Excelências, com a devida vênia, não, mas a via é estreita, eu não posso valorar, mas aqui é um rese. Então, eu preciso analisar qual é o depoimento, qual é o indício de autoria aí que está propulsando alçar meu constituinte ao tribunal do júri. Aponte qual é o indício de autoria, só há, ao meu humilde ver, que li e reli essa cártula, o depoimento do Cabo Leite, na seara inquisitorial. Este depoimento ele foi infirmado. Pela inteligência do 155, não se pode alçar ninguém à condição de julgado pelo tribunal do júri ou condenado com lastro em elementos exclusivamente informativos, salvo aqueles que não são repetíveis. Então, aquilo que pode ser refeito sem defeito é que precisa ser feito na instrução.
Então, excelências, o que se requer aqui não é a visão do advogado, mas é o prestígio, uma jurisprudência que já está consolidada. A terceira sessão já jungiu a quinta e a sexta turma para dizer, não pode em duas hipóteses. Quais são as hipóteses? Se não tiver indício de autoria, e se o indício de autoria for consistente no que o direito chama de hearsay testament. Até onde eu sei, o sistema penal adotou a prova para além da dúvida razoável. Aqui não tem dúvida, não tem elemento de prova. Então, torna-se a instrução desnecessária, como se fosse um rótulo burocrático para chegar no final, adrede, que eu já sei qual é. Quero condenar, tenho vontade de condenar. É apenas isso, então somente isto. Então, não há outro pedido a ser feito, senão a despronúncia de Denilson Moreira em virtude da falência absoluta, fulcral, nodal, de qualquer elemento judicializado conducente à autoria delitiva envergada sobre seus ombros. É o que requer, excelência, agradeço a paciência de cada um de vós.